do Evangelho de hoje. Todos nós conhecemos o conteúdo daquilo que hoje foi proclamado perante todos vós. É assim há 2000 anos. É assim nos últimos 40 anos nesta igreja, nos últimos 10, 20, 30. Bem, todos nós conhecemos estas palavras que nos vêm pelo conhecimento que temos da parábola do semeador. Alguém que semeia, e todos sabem, há algumas sementes que caem na beira do caminho, naquela terra dura, lavada pela água, onde nada cresce, nada nasce. Temos, enfim, sementes que caem no meio das pedras, no meio dos espinhos, e as outras, finalmente, que caem em terreno bom. Mas não é disto que já todos vós conheceis que eu quero falar especificamente hoje. Vamos falar da parábola do semeador, mas numa outra vertente, numa outra abordagem, que não tem a ver estritamente só com isto que nos vem na parábola de Nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, aos apóstolos. É evidente, queridos e amados irmãos, que o que vos vou dizer tem a ver com a parábola em si. Mas não vos vou falar estritamente destes 4 momentos onde as sementes caem. Vamos falar daquilo que é a palavra de Deus. E o semeador não é mais do que, nem menos, do que Deus, Nosso Senhor. E aquilo que é semeado, aquelas sementes que caem nestes 4 espaços, nestes 4 lugares, essas sementes são a palavra de Deus. E o que nós temos na nossa vida, tantas vezes, que fazer e não fazemos, queridos irmãos, é reter, é guardar as palavras de Deus. Claro que Cristo fala aos apóstolos por palavras, por parábolas, porque vai o erro. E fala-nos por parábolas, precisamente, porque quando o homem e a mulher nesta vida têm tudo de mão beijada, sabem o que é? Têm tudo que nos chega de forma fácil e facilitada. Nós não damos valor. É aquilo que nos chega às mãos sem esforço. É aquilo que recebemos e que não fizemos esforço para conquistar. Nós malbaratamos, nós não damos grande importância. Nós não nos esforçamos por conquistar o que nos vem ter à nossa porta, ou à nossa casa, ou à nossa mão facilmente. Então, Cristo fala em parábolas aos apóstolos para que o que está escondido atrás da parábola, o que está não revelado na plenitude e que a parábola, como um véu, ainda esconde, possa, por esforço nosso, por esforço de quem quer conhecer, por esforço de quem quer amar mais do que ama, e irmos para além daquele muro, daquele véu que a parábola nos transmite e nos dá e põe diante de nós e que nos impede de ver o que está por trás. Então é preciso querer conhecer, é preciso querer conhecer, é preciso querer amar, é preciso perguntar aos nossos avós que estão na igreja mais tempo do que nós, aos nossos padres, aos nossos bispos, aos metropolitas, aos abades, às abadesas. É preciso orar, é preciso ler a Sagrada Escritura para conhecermos o que Cristo quer dizer com cada uma das parábolas, como a parábola de hoje do semeador. Como eu tantas vezes vos digo, não é possível conhecermos e não amarmos. Da mesma forma, também não é possível amarmos ninguém, muito menos o Senhor nosso Deus, se não o conhecermos. E no dia do juízo final, queridos irmãos e irmãs, no dia em que Cristo julgará a todos nós, de todas as épocas e tempos, nós seremos julgados pelo que conhecemos e pelo que não conhecemos. Ou seja, pelo que ignoramos. A ignorância, queridos irmãos, não é desculpa para nos podermos sentir bem connosco próprios, diante de um juiz dos tribunais deste mundo. Se eu for lá e disser, Senhor doutor juiz, peço imensa desculpa, é que eu não conhecia a lei. O que é que o juiz me diz? Problema teu, filho. Incorreste no crime tal, isso.
E aponta-nos a porta dos infernos desta vida, que é a prisão. Porquê? Porque eu infringi a lei e não sabia que estava a infringir. Ora, no reino dos céus, isto é no reino dos homens. Isto é no reino dos homens, sem Deus. Isto é no reino dos juízes, dos tribunais deste mundo, da lei, da justiça, onde não há misericórdia, nem Deus está presente. E vê a exigência. Nós seremos, queridos irmãos e irmãs, no reino dos céus, antes do reino dos céus, no dia do juízo, no dia do julgamento final. Porque só entraremos uns no reino dos céus, outros nos infernos, infelizmente, depois do julgamento final. E no dia do julgamento final, nós seremos julgados, perguntados e questionados por Cristo sobre cada um dos milionésimos de segundo, de cada segundo dos 60 segundos que tem um minuto. Entenderam? É mais sério do que aquilo que nós pensamos. E porquê é que é tão sério assim? Porquê é que somos responsáveis por cada segundo de vida que vivemos? Porque em cada segundo de vida que nós vivemos, lembremos-nos do que diz a Igreja. O Espírito Santo está presente em todos os espaços desta Terra, deste cosmos, mas no que respeita ao planeta Terra, à nossa vida. O Espírito Santo está presente em cada um dos momentos da nossa vida, em cada milionésimo segundo em que respiramos, expiramos e inspiramos. O Espírito Santo está connosco. Então, para nos iluminar, para nos esclarecer, para nos dar força, onde ela falta. Mas nós temos que crer que o Espírito Santo nos ilumine. Ele não vem abalroar-nos como um pedregulho, quando a terra treme, se desloca lá acima da montanha, rola a montanha abaixo. O Espírito Santo não faz isso. Ele vem à nossa vida, à nossa casa, à nossa oração, ao nosso segundo de cada minuto, se nós quisermos que Ele venha. Mas Ele está lá presente. Por isso, nós não podemos desculpar-nos. Senhor, eu não estive atento um minuto, uma hora, um dia, um mês. Eu não posso dizer isso, amados irmãos. Esquecer-me de um segundo da minha vida que eu desperdicei. Porque aquele segundo não era para ser desperdiçado. Se Deus me deu para eu viver, é porque aquele segundo era muito importante na nossa vida. Não há, atentai no que vos digo, não há momentos comuns na nossa vida. O que é que isto quer dizer? Não há momentos vulgares. Não há momentos que não tenham relevância. Não há momentos que não tenham importância. Não há momentos comuns da nossa vida. Todos os momentos são cruciais, da máxima relevância. Por um segundo, eu não me despeço do meu pai, que morreu um segundo antes de eu ter chegado. Por um segundo. Eu não dei a mão a alguém que ia cair e se estatelou do muro e partiu a coluna 10 metros lá embaixo. Porque eu cheguei um segundo atrasado. E sabeis que é verdade isto que eu vos digo. Por um segundo eu não parei no sinal de stop. E se tivesse parado um segundo antes, não teria passado um caminhão de tiro por cima do meu carro. Por um segundo. Vede como é importante um segundo nas nossas vidas. Mas nós pensamos que é só o bispo, o metropolita, que tem que falar nesta altura. Não é! Eu falo porque é importante. O facto de eu saber que é importante o que eu digo, porque o que eu digo não o digo de mim próprio, digo o que a Igreja afirma há 2000 anos, que Cristo transmitiu à Igreja e que o Espírito Santo iluminou e esclareceu para que fosse entendido. É importante por isso. Como sou eu que o digo, é importante que ouçam. Mas não é importante que ouçamos apenas. É importante que ouçamos e retenhamos como a água de um vaso quando regamos aquela planta, aquela rosa, manjericão que ali está, durante umas horas, um dia ou dois, aquela terra ensopou-se daquela água como uma esponja, absorveu e a água deixa de estar seca e passa a estar o quê? Molhada e fresca, porque reteve a água, não cuspiu a água, o vaso não cuspiu a água, e nós cuspimos as palavras de Deus da nossa vida, nós expulsamos o Espírito Santo de cada um dos nossos momentos não comuns, daqueles momentos que são todos eles importantes na nossa
vida, amados irmãos. E nós fazemos isso muitas vezes porquê? Porque não conseguimos deixar de divagar. Vou explicar o que isso é. Certamente sabeis, mas eu explico de novo. Não conseguimos deixar de divagar, quer dizer, não conseguimos deixar de estar distraídos. Divagar significa que os pensamentos andam por aí dentro da nossa cabeça. É um caldeirão mágico onde está tudo dentro. E ver, até as comidas têm determinados ingredientes. Se eu quero fazer cozida à portuguesa, não posso fazer cozida à portuguesa com os ingredientes de umas favas à portuguesa. Não posso fazer uma sopa de feijão com os ingredientes de uma sopa juliana. Então, eu não posso, queridos irmãos, querer estar com Deus, e para estar com Deus eu tenho que o conhecer. Para conhecer Deus eu tenho que dialogar com Ele. E para dialogar com Ele eu tenho que orar. Porque conversarmos com Deus radica, está enraizado, sai da nossa oração. A oração é diálogo. Eu falando com Deus com palavras minhas e com as palavras da igreja. Que são essas palavras da igreja? São as orações, o Pai Nosso, é o Credo, é o Senhor Jesus Cristo, que Deus diz, tem piedade de mim, pecador. São palavras da igreja. O mesmo é dizer palavras de outros eus que viveram antes de mim. De padres da igreja, meus irmãos. Mulheres santas da igreja, iguais aos padres da igreja. Iguais aos apóstolos, como Santa Nina. São essas palavras que os santificaram. Então eu pego nelas, já que eles foram santos. Eu pego nas palavras dos diálogos que transformaram aquelas pessoas humanas como eu em santos e santas, para que eu também seja santo, para que eu me aproxime de Deus, para que eu possa conversar com Ele. Mas como é que eu posso falar com Deus se quando eu começo a orar a minha cabeça está cheia, o meu intelecto e a minha mente de tudo e mais alguma coisa, menos, nem sequer do rosto de Cristo, neste ícone ou noutro ícone que tenhamos em nossa casa? Eu me lembro. Sabeis porquê, queridos irmãos? Porque nós, durante o dia, não nos concentramos em nada. Ver, passamos ou levamos um sanduíche de casa e comemos no carro enquanto conduzimos, ou passamos pelo McDonald's enquanto conduzimos, comemos. E porquê é que eu vos digo isto? Porque não aprendemos a saborear sequer a comida que pomos na boca. Damos uma mordida, uma dentada e nem prestamos atenção quando trincamos aquele pão, aquela pera, aquela banana. Não prestamos atenção ao gosto sequer do que comemos. Comemos e estamos a pensar noutra coisa. Depois vamos dar um passeio e estamos a pensar noutra coisa. Não aproveitamos o passeio para nos concentrarmos naquela caminhada e vermos enquanto caminhamos. É isto? Que preso. Eu próprio e mim mesmo. Bem, e enquanto caminhamos e eu, não nos concentramos na paisagem à direita e à esquerda que Deus pôs no nosso caminho, que era o máximo de distração possível, porque a paisagem à esquerda e à direita fazem parte da beleza da caminhada que eu estou a fazer. Dei-vos estes dois exemplos quando como e quando caminho, quando comemos e quando caminhamos, para que saibamos que se eu me concentrar no que estou a fazer, quando como, quando caminho, em tudo o resto ao longo do meu dia, em tudo o resto, o que é que acontece? Quando eu vou orar de manhã, à noite, durante o dia, ou venho à liturgia, o meu intelecto, a minha mente, a minha psique estão habituados a estarem concentrados. Então, quando eu começo a orar, os pensamentos desaparecem, só me concentro na hora, em Deus, na Mãe de Deus, ou nos santos a quem me estou a dirigir, ou santas, e de nada mais eu me lembro. Nada mais vem à minha cabeça. É evidente que se eu não tenho o intelecto treinado, nem uma mente treinada, a não ser pela distração, claro que eu não consigo nunca concentrar-me na oração. E os santos padres da igreja, homens e mulheres santas, dizem-nos que, vendo a gravidade, ninguém consegue orar se não parar os pensamentos todos. Tem que haver zero pensamento na nossa cabeça para que possamos escutar Deus. Qual de nós consegue fazer isso? Amados irmãos, e sabeis porquê? Por isto que eu vos disse. Porque não treinamos ao longo do dia para nos concentrarmos.
Experimentai começar a fazer isto. Não é um trabalho de um dia, nem de uma semana, nem de um mês, nem de um ano. É um trabalho que se começa hoje, que se deveria ter começado ontem e que vai avançando ao longo da vida. E daqui a uns anos, nós já conseguimos, na nossa oração, lembrar apenas a presença de Deus. E se alguma coisa pudéssemos ver, seria o rosto do próprio Cristo. Mas até o rosto de Cristo é preciso que nós tenhamos cuidado. Não vai ser uma ilusão do demónio. Quando oramos, a nossa mente tem que estar liberta de tudo. E se virmos o ícone de Cristo, da Mãe de Deus, se vier à nossa memória, a primeira coisa a fazer quando saímos da oração pessoal é telefonar ao Senhor Bispo. O que eu vi é de Deus ou do demónio? O que eu vi é de Deus ou do demónio? Porque o demónio também nos apresenta as imagens de Deus. Quantos monges no deserto e nos mosteiros não viram durante 37 anos Cristo que falava com eles todos os dias? Há uma história lindíssima que o Sr. Tidó já vos contará um dia, em que um monge durante 37 anos vê Cristo na sua cela, no seu quarto, no mosteiro todos os dias. E todos os dias Cristo fala com esse monge, o abençoa, até que há um dia em que supostamente esse Cristo lhe aparece e diz: oh meu querido monge, tu já oras há 37 anos, tu já és santo, para de orar, não precisas de rezar mais. E nesse momento o monge benzeu-se, e quando se benze, desaparece o ícone de Cristo e aparece Lucifer, o demónio. Era o demónio com o rosto de Cristo que visitou aquele monge no mosteiro durante 37 anos. Isto não é uma história da carochinha, isto aconteceu, há testemunhas disto. Vendo o cuidado que nós temos de ter para que não sermos iludidos pelo demónio. E isto era um monge. Supostamente o monge é mais treinado do que nós. Está ali 24 horas por dia no mosteiro, não tem estes apelos todos do mundo, não conhece estas coisas todas, não tem a cabeça tão cheia destas distrações mundanas. E vede, até o monge foi enganado pelo demónio. Vede o rigor que nós temos de ter. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante conhecermos as palavras do semeador, as palavras de Deus. Mas só podemos conhecê-las se fizermos aquilo, começarmos a fazer o que eu disse, começarmos a aprender, mas ninguém aprende sem liberdade, sem espontaneidade e sem a capacidade de amar de forma singular, ou seja, de forma especialmente profunda. E porquê é que eu falo de liberdade, de espontaneidade e de amor singular? Porque Deus, nosso Pai, é Pai de seus filhos, não é Senhor de escravos. Então, na parábola de hoje, aquelas sementes que foram lançadas pelo semeador são para os filhos, os escravos. Os escravos, amados irmãos, são aqueles que estão entre os tojos, no meio das pedras, na beira do caminho. Os escravos é que não aceitam nada do seu Senhor, porque eles são escravos. E têm razão, possivelmente, a não aceitar, porque são escravos. Não têm direito à herança do Senhor. Só ao chicote. E à vida dura. Os filhos são aqueles que têm acesso à herança de seu pai. Aqueles que cuidam de ouvir o que seu pai diz, para governarem bem, para que os outros que nada têm possam usufruir daquilo que os governam. Estes são os filhos de Deus. Mas só é filho de Deus quem for livre. Por isso eu falei da necessária liberdade. Um filho, amados irmãos, é espontâneo, porque a casa de seu pai é a sua própria casa. Um filho, uma filha estão à vontade, sentem-se livres, e porque são livres, são espontâneos, são naturais. Porque a casa de seu pai e de sua mãe são as suas próprias casas, ou a sua própria casa. E naturalmente, que quem é livre, se sente filho, é espontâneo, conhece os cantos à casa, conhece o reino de seu pai, também amará de uma forma única e singular, porque amará a imagem de Deus seu pai. E Deus ama-nos de uma forma especialmente única, não de uma forma comum, porque Ele é Deus. E os filhos de Deus não somos os filhos quaisquer. Somos todos pessoas, homens e mulheres, especialíssimos para Deus, especiais para Deus, de tal forma que o Senhor
da parábola de hoje, que é o Senhor nosso Deus, o semeador dessas palavras, dessas sementes que são palavras para nós, vem até nós, abandona a sua majestade, a sua glória na Trindade, desce e toma a carne da nossa carne para se misturar no que nós somos, para ser connosco pó da terra, connosco, se misturar e caldear connosco, assumir a nossa natureza em tudo que a nossa natureza tem, menos no pecado. Cristo assumiu-nos, Verbo encarnado, em tudo, menos no pecado, porque nós pecamos e o Senhor nunca pecou. Donde, amados irmãos e irmãs, façamos aquilo que não é comum aos seres humanos fazerem. Prestemos atenção. Como é que se presta atenção? Como dizem os padres do deserto, sendo vigilantes, exercendo a vigilância. Quando eu sou vigilante, significa que eu estou atento ou atenta, eu crio espaço para que Deus se torne presente na minha vida. E na minha vida, e através da minha vida, presente na vida de cada uma das famílias que eu amo, minhas irmãs e irmãos. E então essas sementes do semeador da palavra de hoje tomarão raízes dentro do meu coração. E já não serei eu apenas, homem e mulher, é Cristo já, que vivendo em mim, eu transporto quando caminho, quando como, quando oro. Então eu passo cada dia mais a ser semelhante a Cristo. Então cada vez me é mais fácil aproximar de Deus e daqueles que Deus ama, que são os outros irmãos todos que vivem na igreja e que vivem neste mundo ainda, aqueles que não conheçam a igreja. Nós temos até dever para com esses, se não para lhes anunciar Cristo com o Evangelho na mão, para passar por eles como um exemplo de pessoas de bem. E eles vão perguntar-se no mundo de bandidos, passou um homem e uma mulher de bem, que estranho, e vão atrás dele para ver onde ele vai, porque só estão habituados a ver bandidagem nesta vida. Então o exemplo de um cristão e de uma cristã só é dado quando nós formos semelhantes, iguais a Cristo. Eu ponho iguais porque é possível, o Senhor diz que sim. Nunca lá chegaremos, mas o objetivo é ser igual a Cristo. Vamos demorar a eternidade toda, mas comecemos hoje. Quanto mais tarde começarmos, mais tempo demorará a perdermos a capa, o verniz, a imagem que temos e a ganharmos a pele da santidade de Deus em nós. É importante, queridos irmãos e irmãs, que nós acabemos, que deixemos de ser. Conhecem essas imagens que vos vou dar? Que triste é nós sermos barco descuidado, veleiro de velas rasgadas, em trapos postas ao vento, sobre as ondas de um mar azul lindo, num dia ensolarado, nem de tempestade, nem de ausência de vento, tudo está perfeito para que o navio navegue. Há vento para enfundar as velas, mas as velas não infundam, porque estão rotas, rasgadas aos buracos, e não há ninguém ao leme que dê um rumo ao veleiro. O veleiro somos nós, amados irmãos, e ninguém ao leme. Somos nós também, que não pomos freio na nossa mente, na nossa psique. Não protegemos as velas que nos conduzem a Deus. O que é que são as velas de um veleiro, do qual nós somos o dito? São as virtudes que deveríamos agarrar e prender ao cais da nossa vida e não o fazemos. Nós aceitamos tudo, o que é virtuoso, o que não é virtuoso, e acabamos muitas vezes perdendo as coisas mais preciosas da nossa vida, que são os tais momentos não comuns, momentos singulares, onde Cristo, nosso Deus e Salvador, Verbo encarnado, que hoje a parábola do semeador semeia as palavras que devem tomar raiz no nosso coração para que possamos ser uma árvore frondosa, amando como Cristo ama, perdoando como Cristo perdoa, sendo centrados na obediência estrita a seu Pai como Cristo foi, nós também, estritos na obediência ao nosso Pai, à nossa mãe, ao nosso avô, à nossa avó, à Igreja, a Cristo, a Deus nosso Pai. E então estas palavras encontrarão, na parábola de hoje, um terreno fértil, porque é um terreno iluminado e regado pela graça do Espírito Santo.
E onde o Espírito Santo toca, não há pedra que não se transforme em terreno fértil, nem em terra árida, na qual não chova, que o Espírito Santo a vivifica, santifica e transforma em terreno bom, para que nós possamos aí crescer numa estatura cada vez maior como filhos e filhas de Deus. Procurai, queridos irmãos e irmãs, procuremos todos ser um pouco assim, começar assim. Que o Senhor os abençoe, proteja e guarde uma semana e um domingo, o resto do domingo abençoado.